Olá, meus amigos da Connect TV. Estamos aqui de volta com mais um X da Questão nesse 29 de agosto de 2025. Desejo boa tarde, porque estamos gravando agora à tarde, mas com certeza vocês assistirão a partir das 20 horas pela Connect TV aqui do Brasil, Connect TV lá dos Estados Unidos, também em Portugal. A Connect TV também entra no ar através da Mel 164 e todas as plataformas aí que nós temos contato. Hoje, novamente, o nosso português aí, o Eudes, resolveu dar um bolo em nós. Estamos eu, o Renato e o Silvio. Então, eu começo dando boa tarde ao Silvio. Eu não vou dizer que você está no centrão, não, Silvio. Como é que estão as coisas por aí? Ai, meu amigo professor, Renatão, Jefferson na produção, né, toda a nossa audiência aí da Connect TV, também pelas mídias sociais, onde só no Brasil tem fronteiras, o restante do mundo não há fronteiras. Estamos aqui na minha Milford, temperatura agradabilíssima. Hoje 19 graus, incrível que pareça, entendeu? Ainda estamos no finalzinho do verão e aqui nos Estados Unidos a economia continua maravilhosamente bem, as coisas estão nos trilhos, viu, professor? Tá, continua, tivemos aí o Fed aqui, parece que vai... O professor sabe mais do que eu sobre isso, né, professor? Vai baixar aí os juros, né, e tudo mais, o que faz com que mostra que a economia tá boa, aqui na minha Milford maravilhosa, e uns amigos aí da esquerda parece que estão com problemas sérios no mundo, né? Porque o Laranjão, além de fazer aí uma pressão no mar do Caribe, no mar venezuelano, também está meio que já processando o maior líder da esquerda. Ele não é político, mas a família Soros está em sérios problemas aqui nos Estados Unidos, o que é um grande aviso para todos esses globalistas do mundo. A gente está vendo coisas positivas do lado de cá que pode espirrar do lado de lá, viu, professor? Bom demais estar aqui em mais esse resumo dos acontecimentos, que são muitos no Brasil, né, professor? São muitos, são muitos. Então, desde já, vou pedir ao Renato e ao Silvio, eu também vou me policiar, para que a gente fale um pouco menos, para poder falar sobre mais assuntos, que nós temos muita coisa importante rolando, principalmente aqui no Brasil. Esse país não para, né? Para ter novidade aqui é só amanhecer o dia. Para ter novidade no dia é só amanhecer o dia. E o meu amigo Renatão hoje está no centro. Eu não sei se é o caso, mas de qualquer forma ele está aqui no centrão, né? O Silvio não está mais à direita, mas o Renatão está aqui mais no centro. Como estão as coisas por aí, Renatão? Aqui também está alguma coisa como 19 graus. Como é que tá as coisas? Como é que estão as coisas por aí? Olá, professor Pilão, Silvio, Estados Unidos, né? O professor aqui do centro de São Paulo, Jefferson de Barueri. E nós estamos aqui, né, na divisa com São Paulo com Osasco. Agora por aqui 21 graus, né? Tá mais ou menos aí batendo, inclusive, com Moema e com os Estados Unidos lá então, entendeu? E previsão de chuva forte hoje, né? Pelas previsões, vamos ver se vai chover mesmo, porque até para amenizar um pouco aí e jogar mais águas, né, nos reservatórios de São Paulo. Isso é importante que chova aqui em São Paulo, sul de Minas, esse negócio todo. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo aqui no X da Questão, cumprimentando também nossos amigos de todo o Brasil, Portugal e de todo mundo, né, onde chega o X da Questão, ok? É isso aí, Renato. Vejam que as coisas estão tão mudadas hoje no mundo que até as previsões do tempo têm dado certo, viu, Renato? Então, provavelmente chova mesmo. Eles têm acertado até nisso. Mas o que não tem acertado muito é em conseguir encontrar bandido, né? Tem tanto bandido aqui no Brasil e ontem eles encontraram, parece que um punhado deles, né? Ontem saiu aí o que eles chamaram de Operação Carbono, que é uma operação que, na verdade, começou há uns 2 anos atrás, que eu me lembre. Eu lembro, por exemplo, a questão de um ano e pouco atrás, o Tarcísio falando que o PCC tinha propriedade de 1.100 postos de gasolina em São Paulo e que os negócios legais deles estavam maiores
do que os negócios das drogas, né? Eu não sei se isso é uma realidade, mas de qualquer forma são as drogas, é o narcotráfico que está por detrás de tudo. Então nós tivemos ontem deflagrado aqui em São Paulo e no Brasil a Operação Carbono. Eu vou pedir para o Renato começar, porque ontem ele publicou um texto, um artigo sobre esse assunto, assim ele atualiza nossos amigos que não têm informações sobre o que está acontecendo, ele dá uma atualizada no pessoal. Pode ser, Renato? Vamos nessa? Tranquilamente, professor. Eu fiz realmente uma matériazinha na minha página, soltei ontem à noite, inclusive, porque recebi até algumas críticas, né? Crítica dos esquerdistas, eles achando que eu estou puxando isso para o Tarcísio. Mas como você mesmo acabou de falar, isso já vem de há muito tempo, a Operação Carbono, né? Carbono curto, e que levantando aí, o Tarcísio entrou para realmente combater principalmente o narcotráfico, o crime organizado, e coincidentemente, eu escrevi ontem lá, porque essa operação, essa mega operação, que o governo Lula, o ministro da Justiça, o Lewandowski, que até agora já está sem o visto americano, né? Eles chamaram para si e justamente talvez para dar até uma resposta aí, porque foi agora, por esses dias, que o Donald Trump realmente comprou uma briga aí para poder acabar, né, coibir e perseguir o narcotráfico internacional em toda a América Latina, que o governo norte-americano classifica como terrorista. Ele propôs, inclusive, que os países agissem, né, de comum acordo para combater o terrorismo do narcotráfico nesses países da América Latina, inclusive no Brasil. E só para citar um exemplo, que eu acho que o governo brasileiro não pode ficar agora somente aí na sonegação dos impostos, né? Através das fintechs, Faria Lima, aquele negócio todo que os esquerdistas gostam muito de falar e bater no peito, até parece que eles não vivem do mercado, né? Parece que o Brasil dos esquerdistas produz alguma coisa, o governo esquerdista produz alguma coisa, e não é isso. Então, só para citar um exemplo, que não pode ficar somente aí atrás do que eles estão fazendo, é muita coisa, porque os caras já entram na saúde, eles têm mais de 1.000 postos realmente, porque o combustível é uma porta para eles lavar o dinheiro, mas terminais, professor e Silvio, terminais nos portos, uma coisa absurda, quer dizer, então eles estão entranhados já com seus tentáculos em todas as esferas do poder público, e isso tem que continuar, mas também na violência, no poder paralelo, porque a droga está com eles, e só para citar um exemplo, há poucos dias, um rapaz de 23 anos, que vendia churrasquinho numa praia de Fortaleza, foi executado pelo Comando Vermelho, porque ele pagou só R$ 400 semanais para trabalhar, enquanto o Comando Vermelho já tinha reajustado para R$ 1.000 semanais. Então, tem um poder paralelo e que essa mega operação não fique só no que foi mostrado ontem, né? Porque já é muita coisa, já é um poder paralelo. E tem que investigar agora as ramificações do PCC, Comando Vermelho, com membros do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, em todas as esferas. Pois é, Renato, eu acho que se fizerem tudo isso vai ser um problema, não sei o que vai sobrar. Mas, de qualquer maneira, Silvio, só para você também comentar um pouco a respeito desse assunto, que é o assunto da hora, né? Nós estamos falando aí que aqui na Faria Lima nós tivemos também várias inserções da Polícia Estadual, né? GAECO, quem esteve por aqui, e o Lewandowski entrou como federal, porque necessita da Polícia Federal para fazer essas operações também. Né? E aí ontem foi até muito engraçado que teve uma briga por audiência, ao mesmo tempo em que o Lewandowski dava entrevista em Brasília, o Derrite dava entrevista aqui em São Paulo, né? E aí ficaram disputando quem era o dono da operação. Eu acho que quem é o dono da operação pouco importa, o que importa é que ela seja feita e que se dê continuidade. Nós estamos falando de cerca de 40 fintechs, nós estamos falando de uma lavagem de dinheiro de alguns bons bilhões, não são poucos não. São muitos bilhões. É maior do que a própria CPMI que está sendo montada, que nós vamos falar daqui a pouco, a respeito dos aposentados. Oi, Renato, pode falar.
Professor, antes de eu passar para o Silvio, talvez até um adendo para ele também, uma coisa absurda que foi levantado e mostrado, segundo as investigações, é que o crime organizado, além dos postos, né, da gasolina adulterada, esse negócio todo, eles estão comprando postos e usinas e fazendas sob ameaça. Então o cara chega lá, se a fazenda dele vale 100 milhões, ele quer dar 50 milhões só e ameaçando o cara. Então é um problema seríssimo, né? Que o Brasil ficou sabendo ontem. Brasileiro comum. Aqui na região de São Paulo fala-se em meia dúzia de fazendas de cana-de-açúcar e de 3 usinas de álcool. A gente não sabe ainda até onde tudo isso é verdade, a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, né, Silvio? Mas só para você também fazer o comentário, estão dizendo, os números, pelo menos, não são números exatamente oficiais, né, são estimativas, mas fala-se que 25% do Brasil está dominado pelo poder paralelo, né? E como é que se vê isso, Silvio? Como é que você fala a respeito disso? O que é que você tem a dizer? Não, traduzindo esse número, todos os grandes centros, a gente tem, de cada 4 coitado brasileiro, 1, você entendeu? Ele é dominado pelo sistema desse que é o mundo paralelo do crime organizado. Que é paralelo, eu fico meio na dúvida se é paralelo, se ele é um conjunto, é uma simbiose, né, de governo, porque a gente, como o Renato mencionou, são em todas as instâncias, né, que já estão contaminadas, vamos colocar essa colocação, que é de um processo de quanto tempo? Estamos falando aí de 40 anos, né? 40 anos, um pouquinho menos, talvez, desde que tivemos aí a anistia, né, para todos os criminosos no que foram expelidos aí pela que muitos chamam de ditadura, né? Outros chamam de Revolução de 64. Então eles tiveram em 79 aí a anistia geral e restrita, coisa que eles não querem dar hoje, né, para pessoas inocentes que estão aí detidas no sistema prisional brasileiro, junto com criminosos de verdade, pessoas honestas, trabalhadoras, como essa pessoa que o Renato acabou de falar, estava lá vendendo o seu espetinho, seu churrasquinho, sei lá, na praia, e o comando do crime organizado o executou porque ele não pagou o que não era lhe de direito, ou seja, ele não tem o direito de ser um empreendedor, você entendeu? Um trabalhador honesto, ele tem que pertencer a alguma associação, ou, vamos colocar entre aspas, né, professor? Sindicato, né? É sempre o lance do sindicato. Então, é bem nesse sentido. O professor bem mencionou, né? Essa operação ela começou há 1 ano e pouco atrás com um envio de mensagem do Mossad em Israel, por incrível que pareça, né? Porque o próprio Mossad tinha identificado, né, Silvio? Alertando, né? Porque tinha já encontrado, não eram indícios, não eram provas cabais da impregnação da lavagem de dinheiro no sistema de bitcoins e também de remessas de dinheiro, ou seja, de transações por fundos, né? O próprio Mossad já alertando a respeito desse sentido. Então, o que a gente não está enxergando nessa causa toda, é o que eu penso a respeito, é que isso aí não é uma ação governamental como o ministro da Injustiça, né? O Lewandowski, né? Que é outro sancionado de visto aqui nos Estados Unidos, né, veio querer colocar para si, né, para o governo, né? Inclusive, eu não entendi nada do Haddad estar na noite de ontem da operação, né, explicando lá a sua participação do governo, né, o porquê que eles não conseguiram fiscalizar, não deixaram de fiscalizar porque não deixaram colocar o PIX, né, a taxação do PIX, que era justamente para isso, para inibir o crime organizado. Olha só, de novo eles com essa história da carochinha, né? Mas o Renato aqui, antes da gente começar o programa, ele fez uma menção a respeito do porquê está tendo esse efeito, o porquê dessa super operação, né, aconteceu no Brasil nesse exato momento, né, que é o que a gente vem observando, né, a pressão do governo americano, colocando toda a armada na cabeceira da Venezuela, né, justamente perseguindo aí o crime organizado ou o narco-estado, os terroristas que agora são denominados, e aí a gente tem aí o efeito de que
um trabalho em conjunto. Dentro do Brasil, mesmo a gente tendo esse governo ou esse desgoverno, existem autoridades sérias, né? E aqui eu não estou querendo colocar a conquista política de candidato A ou B ou quem possa ser. Inclusive, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele já desenvolvia um belíssimo trabalho como político, como profissional da área de segurança, e agora, mais uma vez, vem desenvolvendo aí na parte de inteligência um belíssimo trabalho que a gente não pode desabonar. Inclusive, com o próprio governador, que eu tenho muitas reticências sobre o seu posicionamento na situação do atual ex-presidente, né, na situação em que está o ex-presidente, mas a gente não pode negar que o cara é um executor de trabalhos públicos. Ele pensa no sistema da máquina funcionando. Isso aí é o que é mais importante, principalmente para as pessoas do estado de São Paulo. Então, o efeito dessa operação do Laranjão do Norte, né, Renato, né, com a Venezuela e contra os cartéis, onde fez parcerias aí com Equador, Paraguai, Argentina, vai fechando cerco ao principal motivo dessa ação, ao Foro de São Paulo. E o que acontece? Quando você pressiona a cabeça, as coisas só podem sair por baixo. Eu não vou falar a palavra aqui. E o por baixo são justamente essas autuações em portos que é controlado pelo crime organizado, né, Renato? Ou seja, como é que você faz a saída de todo o produto? Através dos portos. Então, essa operação... Pelo mar, né? E eles só têm uma saída, nenhuma, que é justamente por Mas Santos. Eles têm... só para terminar, mas eles têm caminhões também, né, professor? Você viu lá o nome do empresário? O nome do empresário, ele tem... Estou falando, a pressão toda está indo justamente para esse sentido. Há essa infestação do crime organizado em postos, em hierarquias governamentais, na própria Faria Lima, né, professor? Mas o curioso disso tudo é que a pressão está vindo de cima. É claro que o governo americano não vai atacar a Venezuela, não vai botar homem lá nem nada. Essa é uma chamada operação, eles chamam de operação psicologia mental. Tem uma expressão em inglês aqui. Eles estão fazendo... Pressiona para ver se... Pressiona para ver se as coisas entram no ritmo. Entra no ritmo. Aqueles que têm culpa no cartório vão entregar os outros porque tem recompensa e tudo mais. E como é que eles estão fazendo? Ele estrangulou todo o mar do Caribe. Ali ele fez como se fosse um tapume. Então, o crime organizado não consegue fazer o seu trabalho de escoamento dos produtos pelo Caribe. Eles vão fazer por onde? Por onde passa-se mais droga na América Latina, que é justamente o Brasil. Então, essa operação nesse sentido. Realmente é uma pena, porque nós somos considerados o principal corredor de drogas do mundo, né? O Brasil é considerado o principal. Nós não produzimos, mas nós somos os maiores distribuidores, de certa forma, porque é um corredor interessante, né? Inclusive, deixa eu só tentar direcionar um pouquinho mais também a nossa conversa, Silvio. Você falou aí que do Pix, né? Que o Pix deveria ter sido atualizado ou autorizado, conforme queria o governo, para poder buscar esses criminosos, né? E ontem nós tivemos o pessoal, principalmente de esquerda, o Lindenberg especificamente, atribuindo o problema do carbono, Operação Carbono, ao menino Nicolas, né? Dizendo que o Nicolas era o responsável pelo Pix não ter saído e que ele falou um monte de mentiras na época do Pix e por isso não saiu. Mas o Renato também estava falando em caminhões, ele fala assim em 1.600 caminhões. Mas isso é para distribuição do combustível, né, o Renato? Não é para droga, né? A gente não sabe qual é o tamanho dentro do PCC. Sim, é para escoar. Para escoar, eles têm lavouras de cana, para escoar os produtos que vão ser lavados através dos terminais nos portos. Perfeito. Só para terminar... E a gente não sabe qual é o tamanho que essa operação legal representa no negócio todo do PCC, né? Atribui-se que já é maior do que a própria droga. Oi, Silvio, pois não.
Não, não, sim. Só o governo não evolui em termos de trabalho, em termos de desenvolvimento, em termos de inteligência. Falando o governo, as estruturas, as instituições brasileiras, ela não evoluem. O crime organizado, ele evolui. É o mesmo sistema que aqui nos Estados Unidos teve na década de 1930, né, com as operações. Inclusive tem um grande filme que é O Poderoso Chefão. O cara só pode ser preso porque as instituições estavam todas impregnadas, né? E aí o que aconteceu? Pegaram ele no imposto de renda, que é exatamente o que está acontecendo agora, porque passa todo pelo processo do desenvolvimento bancário. Naquela época não tinha as fintechs, né? Uma coisa curiosa é que o consórcio de mídia, eles não falam eles não falam que, olha, usar. Não, não. É o crime organizado, ele montou fundo de pensão, ele tem toda a estrutura, inclusive com participação de bancos, né, que fazem pesquisas, né? Bancos que fazem pesquisa, né, justamente para quem? Para o governo. Quer dizer, não dá para descolar esse governo também com essa malha criminosa. Há muita gente graúda nesse meio e é aquela coisa, né? Você precisou de uma interferência estrangeira para poder fazer com que as pessoas de bem, as autoridades de bem, realmente conseguissem reagir. E olha, vou dizer mais, isso aí não poderia acontecer sem informação externa, viu, meus amigos? Sem informação muito privilegiada externa. E a grande pergunta é que fica, por que só as fintechs, que são uma tecnologia bancária recente, nova, né? Porque só elas foram colocadas nesse viés todos e não apareceu nenhuma grande instituição bancária? Fica aí a pergunta, né? Porque, para mim... na verdade, tem um motivo, né, Silvio? As fintechs, elas não são tão controladas quanto os bancos. Os bancos têm um controle direto do Banco Central e tem que prestar contas e tudo mais. As fintechs não, né? As fintechs, elas funcionam como... Só para ficar uma forma mais simples de compreender o que são fintechs, são uma espécie de startups, né? Ou seja, são startups financeiras que têm alguns privilégios frente às instituições maiores para poder se desenvolver. A ideia era de poder fazer uma democratização do sistema financeiro, o que aconteceu. A gente hoje no Brasil praticamente tem o Brasil todo no sistema financeiro e a vinda das fintechs veio também para auxiliar nesse sentido. Vamos só tentar direcionar um pouco para a questão aí, embora a gente continue no governo, que não tem como, né? Vamos tentar direcionar um pouco para duas questões aí que aconteceram nesse processo, que você falou que tem coisa externa, e tem mesmo, né? Informação externa, tem mesmo, mas o Lula, por exemplo, não topou classificar o PCC e o Comando Vermelho como instituições que seriam, portanto... terroristas, né? Que seriam, portanto, combatidas pelos próprios Estados Unidos, né? Ele não aceitou. Disse que não, que isso é coisa do Brasil, e eu acho que talvez isso seja até essa operação e a Polícia Federal ter auxiliado na deflagração dela nesse momento, talvez seja uma forma de dar uma resposta aos Estados Unidos, dizendo, nós temos capacidade de cuidar disso. O que você acha, Renatão? Pode ser isso ou não? Olha, é o que eu falei. Coincidentemente, essa operação apareceu agora após a pressão do Laranjão, do Donald Trump. Então, é lógico que foi uma tentativa de uma resposta. Agora, é o que eu falei, vamos ver a continuação dessa operação. E o que eu quero ver também é se daqui a pouco vão aparecer juízes e ministros aí proibindo investigações, né? Porque a gente sabe que tem fintechs, tem grandes nomes aí por trás de instituições financeiras, porque as fintechs, elas são instituições financeiras, né? Só que elas não têm tanto controle. Vamos ver agora até que ponto as investigações vão continuar, porque ontem, de 14 mandados de prisão, né, professor, só 6 foram presos. Então, já teve alguma coisa ali. Agora, vamos ver se daqui a pouco isso vai chegar nos tribunais superiores e alguém de lá do STF vai aparecer para barrar as investigações, para barrar apreensões, para barrar prisões. Aí nós vamos saber realmente onde
os tentáculos do crime organizado estão mais fortes, porque não pode, né? Tudo bem, ele não quis, achou que era a interferência na soberania nacional, classificar as organizações criminosas como terroristas, mas para mim, elas são terroristas, basta ver a ação deles no Rio de Janeiro, queima de ônibus, ônibus incendiados, arrastões, tiro de fuzil em helicóptero, esse rapaz que nós citamos aí que foi assassinado porque não pagou o que o crime organizado queria para ele trabalhar, isso é terror. Outra coisa, criticaram também o Trump, a esquerda aqui, por suas ações lá, tentando controlar, tentando intervir na segurança de Washington, né? E vai fazer em Nova York, vai fazer em Chicago. Aí alguém aqui do nosso consórcio de imprensa, comprometido com o sistema, puxa vida, mas o Trump não poderia fazer isso, porque não tem tanta violência, não houve aí um pico de violência. Mas é por isso que os Estados Unidos estão tão na frente dos outros países. Eles planejam. Eu sempre cito isso aí. Eu estava no aeroporto de Miami, isso há algum tempo, e eu vi lá vários, o Silvio pode até confirmar isso aí também, o próprio professor, lugares assim, fechados. Não era final de ano. Porque eles planejam para o top, né, para o pico. E é assim que o Brasil deve fazer, não puxadinho. O Brasil aqui, quando precisa de expandir o aeroporto, ele faz puxadinhos. E lá é planejado. Então, por que o pico? Vai precisar de pico de violência para agir? Eles estão certos. E se o Brasil tivesse topado a classificar os nossos criminosos organizados como terroristas, aí sim teria uma ação conjunta, teria ajuda dos Estados Unidos, de Israel. Não quer? O Brasil vive o terror sem ser chamado de terrorismo. É isso mesmo, Renato. Duas observações para embutir aí também, para o Silvio poder falar. Uma delas é que dos 14, nós tivemos 8, né, que não foram encontrados porque houve vazamento. Já foi confirmado que houve vazamento. Agora precisa saber quem vazou, né? Mas para ter tido vazamento, só pode ter sido do lado, em tese, o lado do bem, né? Porque o combate era controlado do mal. Então, o vazamento surgiu do lado do bem. Você procurar quem é. Esse é um ponto. E um outro ponto, Silvio, para você poder comentar, eu vi uma reportagem, infelizmente eu não vou lembrar quem é a pessoa que fez essa reportagem, a repórter que fez, desculpa, mas eu não vou lembrar, mas ela trouxe uma informação que é muito interessante. Disse que a idade média do norte-americano está caindo. Não foi uma repórter, foi um cara. Desculpa, eu não lembro quem é, mas de qualquer forma, enquanto no mundo está subindo. E o argumento dele é muito, mas é muito verdadeiro. Diz que o principal motivo para isso é exatamente o excesso de consumo de drogas, que é o que o próprio Trump fez no fechamento das fronteiras, né? Que conversou com o México, conversou com o Canadá, falou: continuar passando aqui droga, eu vou meter-lhe um tarifaço alto, porque ele não tem outra coisa para fazer. A única arma que ele tem é a tarifa, é a única coisa que ele pode assinar e vale. O resto não é assim. E disse que a morte de americanos, só um segundinho, principalmente nos grandes centros, é muito grande, que o número de zumbis andando pelas ruas é muito grande. E isso tem feito, inclusive, com que a média de idade da população norte-americana tenha caído. Que são muitos jovens morrendo por causa das drogas. Oi, Renato, fala antes do Silvio entrar. É exatamente isso. Você viu lá o Galante, o Maurício Galante, que fez a palestra aqui na semana passada, eu e você, o Gil, o Jefferson, o Eudes estávamos lá, e ele falou justamente que a média cai, principalmente quando morrem muitos jovens. E ele disse que fentanil, né, que entra pelo México, principalmente pelo Canadá, provocaram até 2024 a morte de 80 mil jovens americanos. Então isso aí faz cair a média, entendeu? Em qualquer país. Faz cair a média. Desde quando eu retornei aqui para os Estados Unidos, eu via muitas placas aqui nas cidades em volta. Eles chamam de opiáceos, né? A gente não fala... Fentanil ficou famoso porque é um opiáceo, mas os opioides são a principal causa, por causa da... Como é que eu vou falar assim? Em termos médicos, a generalização dos médicos em dar receitas de opiáceos.
Então, isso causa muito efeito de dependência química, né? Que é uma droga, né? O fentanil Sim, é claro. o mais forte deles, a ponto da gente ter aí a mesma cena que muitas pessoas... Eu falo de São Paulo porque eu conheço São Paulo, mas eu acredito que em outras capitais, Salvador, Rio de Janeiro, exista a zona do crack, a Cracolândia, né? Que a gente chama de Cracolândia por causa do produto, na época, conhecido como o crack, né, que é um resquício da cocaína, ou é um lixo da cocaína, né, ele acaba fazendo com que o dependente... Praticamente era uma droga em que o entregante, o dono da droga, ele matava o seu consumidor, né? Então eles Era um praticamente... atestado de morte. O crime organizado, ele praticamente aboliu esse tipo de droga, né? Porque o consumidor, ele não tinha vida longa, ele, né, acabava falecendo, então ele deixava de ser consumidor. Na realidade, você dava uma droga para o seu cliente e o cliente morria, né? Virava aqueles zumbis. É o que acontece aqui com esses opiáceos, tá? Mas há uma forte influência de contrabando por parte... eu vou dizer, eu não tenho prova a respeito disso, mas é o que é noticiado. E o próprio presidente Trump, ele fala que vem direto da China, né? Eles fazem esse contrabando, por isso a pressão no México, porque eles vêm através do México, e não é pouquinha coisa, é muita coisa. Então os números são gigantescos. Aqui em Boston, por exemplo, né, a gente tem uma área chamada de Mass and Cass, que é uma avenida perto de clínicas de reabilitação, clínicas independentes. É assim, é igual a Cracolândia de São Paulo. Agora deu uma melhorada, porque a prefeita, como fez aí, como em São Paulo, que não é como eu dizia, como é que eu posso dizer? Não é problema de fácil solução, porque não Não tem tem, solução, na verdade. não é uma coisa complicada. Então você tem que eliminar na origem. Então, isso aí deu uma epidemia aqui nos Estados Unidos na governança passada, né? Com a liberação, você liberava tudo. A partir do momento que liberou as drogas em certos estados, liberação da maconha. Aqui a gente tem, eles chamam de dispensário de marihuana, né? Que são lojas de venda de maconha com autorização médica. Então, você pode usar por uso recreativo ou medicinal. Então, os caras vão lá no médico. Então, todo o sistema, ele é meio que contaminado. Então, o Trump está brigando justamente nesse sentido. Ele não adianta ele brigar dentro, internamente só. Ele tem que fazer a contenção do que entra no país. Ele fechou a fronteira para isso. E está dando bons resultados. O problema é que ainda temos esses resquícios. Essa reportagem, eu vi a reportagem, ela falou da população americana jovem, mas não é total da população americana jovem. Em grandes centros você tem essas crises que são pontuais, mas infestam toda a nação, que acaba que vai indo Claro. para todo mundo, né? Vai afetando vai afetando praticamente a economia local em todos os sentidos. Então, esse é o grande problema. Certeza. E, obviamente, que esses dependentes, eles não têm muita vida. É muito triste ver aqui... o estado de Massachusetts é um estado riquíssimo, é um dos mais ricos. Eu acho que é o segundo ou o terceiro depois da Califórnia, que é o mais rico, é o mais poderoso. E é justamente nesses estados, né, que são democratas, né, Renatão? São todos à esquerda, onde os problemas são maiores. Eles perderam o controle, porque entram sempre com aquelas leizinhas que a gente tem aí no Brasil igualzinho, sabe? Defender a minoria direitos tal, humanos. defender aquela coisa, defender e tal, que não é... Você vê, na Califórnia ainda temos lá o estatuto de que roubo em qualquer loja menos de $950 não pode ser preso, não pode nem chamar a polícia. Você entendeu? Esse é o tipo de coisa. Então, quando você liberaliza demais, acontece esse tipo de coisa. A única defesa que eu posso fazer nessa reportagem é que, sim, né, essas pessoas estão morrendo mais cedo porque eles não têm capacidade. Eles não, o corpo simplesmente, né,
ele apodrece com a pessoa. Então, esses jovens realmente... A expectativa de vida do viciado em qualquer lugar do mundo ela é pequena. Não é a população geral dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, não é nada disso. Não, com certeza, mas o que o Renato falou é verdade, né? À medida que você tem a população mais jovem morrendo mais jovem, automaticamente você diminui a idade média. Isso não tem jeito. É média, né? Média é matemática. É matemática, né, professor? É matemática, né, professor? Deixa eu só, para a gente fechar esse assunto aí mais voltado aos Estados Unidos, nós tivemos aí, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, o Eduardo Bolsonaro pedindo para o Mota para poder exercer o mandato dele daí dos Estados Unidos, Silvio. Continuar fazendo o trabalho dele nos Estados Unidos, né? Desde logo eu digo que eu duvido muito que será autorizado, mas de qualquer forma, o que é que você pensa a respeito, Renato? Você acha que tem alguma chance da Câmara dos Deputados autorizar o Eduardo Bolsonaro a continuar com o seu mandato daí dos Estados Unidos? Já deve estar acabando, né, o número de faltas que ele pode dar eleito. Parece que são 40 faltas, acho que já deve ter tido uns 10 ou 15, umas 10 ou 15 sessões, acho que já teve. Professor, é uma coisa. Como eu vi um comentarista ontem falando a respeito disso, a pessoa está livre para pedir, fazer petição a respeito de qualquer coisa, mas isso aí é praticamente impossível, né? Acho que o próprio Eduardo sabe que isso aí é praticamente impossível. Ele se auto-exilou-se, né? Mas ele pode voltar, sofrer as consequências aqui, porque alguém critica-o porque ele foi para lá e não se defendeu aqui. Aqui ele não teria chance nenhuma de se defender. Ele já estaria preso, porque mesmo lá o Xandão confiscou o salário dele, mandou fechar a conta da mulher, entendeu? Então, o que o Xandão está sofrendo agora, né, com a Magnitsky, né? Então, o Eduardo é livre para pedir, mas isso aí é uma coisa praticamente impossível, ele não vai conseguir, ou ele vai perder o mandato aí por falta, ou por qualquer outra coisa. No Conselho de Ética talvez não, porque isso é bem dividido lá, né? Mas é uma coisa impossível que ele está pedindo, ao meu ver. É verdade. Escuta, Silvio, você acha que há alguma chance? E aproveitando aí, assim a gente já entra num novo assunto, nós temos pelo menos mais 2 para falar aí, vamos ver se a gente consegue falar mais rapidamente para poder passar por ambos. Nós temos a semana que vem o julgamento do 8 de janeiro, né? O que eles chamam de, como é que é? Núcleo... Eu acabei esquecendo o nome, núcleo crucial. Não sei o nome que eles deram lá. Hã? Crucial mesmo? Vai ser um show crucial de TV, hein? Vai ser um show de TV junto com o CPMI. Até a TV do PT já pediu lá, já tem licença para transmitir o julgamento. É TVT, se eu não me engano. Uma TV que não tem nem margem, né? nem traço de audiência. É a TV que transmite só para eles, mas vai transmitir ao vivo o julgamento do século, né? Eles querem ter um ex-presidente também preso, condenado, para chamar de ex-presidiário. Absurdo, só que não é. Desculpa aí, eu já está entrando, mas não é uma condenação por corrupção, nem lavagem de dinheiro. Mas tudo bem, vamos lá. É verdade. Mas, de qualquer forma, a gente tem, então, a partir agora de segunda-feira, né? Segunda não, terça. Terça-feira. Semana que vem. Terça-feira, dia 2. Começamos né? aí com começa dia 2, né? Dia 2. Isso, com o julgamento, então, desse núcleo crucial aí, o Bolsonaro como sendo testa dessa operação, como sendo o principal objeto dessa operação, e o Alexandre de Moraes, dizem, não sei se é verdade, porque a internet, assim como divulga coisas boas, a gente não sabe se são coisas verdadeiras ou não. Dizem que o Alexandre de Moraes já disse que ele não vai cumprir pena nem em quartéis e nem domiciliar, mas que ele vai cumprir pena na papuda. Você sabe de alguma coisa, Silvio, diferente disso? Você acha que isso pode acontecer? Eu acompanho os noticiários. A única coisa que eu sei é que, como é que eu posso dizer, por parte aqui das observações do Norte, é que o cara vai ficar em cima de cada juiz lá. Aqui a gente chama de justice, né? Que é o ministro, né, da Suprema Corte. Então ele vai ficar encarando assim, ó, depende. Votou sim pela condenação, amigo, você já escolheu. Você entendeu?
É isso que está correndo aqui pelos canais que eu assisto, de brasileiros mesmo, de pessoas importantes aqui que têm acesso aqui ao governo americano, né? Vai ser basicamente desse jeito. Mas ainda há uma saída para o Alexandre, né? Porque não é, ele só está ele, não está a família, né? Então, acontecendo isso, vai ser a decretação daquilo que o próprio governo americano ele já vem dizendo, mas em outras palavras, que é o não reconhecimento do governo brasileiro. Isso aí já está demonstrado pela não colocação de um embaixador no Brasil. Ele não direcionou nenhum embaixador no Brasil, né? Então, vai ficar reconhecido como não parceiro, não país irmão, não agregado, você entendeu? E não reconhecimento do governo brasileiro indo para essa, como é que eu posso colocar, para essa atitude extremada de um julgamento absurdo, todos nós sabemos, inclusive eles sabem também, porque é uma questão só de manutenção da retórica, você entendeu? Que teve golpe, 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 golpe. Isso aí vai acabar sendo mal para todo o Brasil, para todos os brasileiros, porque uma vez o governo americano não reconhecendo as eleições de 2026, que eu nem sei se terão, você entendeu? Que ele já disse, ele não reconhece, deixe o candidato concorrer, pare com esse processo para que a gente tenha aí uma oportunidade de conversa. Uma vez isso acontecendo, significa que o Bolsonaro vai estar preso, não vai ser elegível, não vai ter ninguém, ele não vai ser uma eleição justa na visão do Trump, porque ele foi perseguido justamente dessa forma. E pior até, é que a diferença dele é que ele tem muito dinheiro e ele pôde se defender porque ele tinha muito dinheiro, coisa que o Bolsonaro não tem, né? E então esse é o não reconhecimento do sistema judicial e do governo brasileiro. E a gente já sabe o que acontece com aqueles governos que ele não reconhece, né? A gente tem um bom exemplo aí, um pouquinho ao norte do Brasil. Deixa eu comentar uma outra coisa para a gente também fechar esse assunto, que ainda temos mais um. Existe uma corrente da direita que diz que só vota em Bolsonaro e que deve boicotar qualquer candidato da direita, demonstrando com isso que o Brasil não tem oposição ou teve a sua oposição cerceada. O que é que vocês acham disso? Mas muito rapidamente, que nós temos um outro assunto, tá? Então tem saído aí a hashtag, né? Só vota em Bolsonaro. O que vocês acham disso? Como é que vocês têm visto isso aí? Renatão. Olha, professor, para mim é o seguinte... até para mostrar que eu não sou esse direitista, extremista, como o nosso amigo Silvio. Olha, mas é o seguinte, eu acho ainda que o Bolsonaro poderá se tornar elegível ainda, por causa justamente das circunstâncias jurídicas do Brasil. Então, é como o Magalhães Pinto falava, a política é como nuvem, você olha, ela está ali. Você olha de novo, ela já mudou. A justiça também, até que trouxe o Lula de novo, ele é hoje o presidente do Brasil. Circunstâncias, o TSE vai mudar. No ano da eleição, vai ser lá o Cássio Nunes, o vice-presidente, o André... Desculpa, agora eu esqueci agora o sobrenome. André Mendonça. 2 indicados pelo Bolsonaro e não só por isso. Então eles vão fazer algo, eles poderão fazer algo ali, como o TSE mudou, tá entendendo? Outra coisa, partindo desse princípio, acho que o Bolsonaro poderá, não sendo meu amigo, eu não sou desse que não vou votar em outro candidato, em absoluto. Eu vejo a circunstância, o contexto e os maiores colégios eleitorais do Brasil, onde o Lula está na rabeira. O Lula ainda ele ganha lá no Nordeste, em alguns rincões do Nordeste, porque, infelizmente, o Nordeste é muita pobreza, é muita dependência do Bolsa Família, e ainda põe o Lula lá na frente. Mas eu imagino, pela direita, com apoio, inclusive, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não é tão radical, por exemplo, como alguns filhos dele. Mas, por exemplo, uma chapa entre o Tarcísio, super bem avaliado em São Paulo, o maior colégio eleitoral, com o Zema,
segundo maior colégio eleitoral do Brasil, muito bem avaliado, uma dupla dessa, em não estando o Bolsonaro, você imagina, você acha que o Lula vai ganhar de um Tarcísio e de um Zema juntos? Jamais, mesmo que ele não saia um candidato. Se sair esse candidato já no primeiro turno, seria bom. Mas depois se unirem, ele não ganha. Ele não ganha, o Lula e outro. E só tem o Lula, né? Porque estão falando que o Lula é o único candidato, porque não tem outro nome de esquerda. O Lulinha já vai estar bem velho, ele já não tem mais muita coisa para raciocinar, não raciocina. Quando fala de improviso, matam a metade dos petistas, entendeu? Então, uma chapa, não estando o Bolsonaro, uma chapa com o Zema, com o Tarcísio, com o Zema, para mim, ela é imbatível. Pois, deixa eu falar rapidinho, professor. Deixa eu só fazer um comentário antes de você entrar, Silvio. As pesquisas de ontem mostram que o Tarcísio ganha do Lula no segundo turno, tá? Pode falar, Silvio. Não, eu só ia falar que, primeiro, dependendo a causa desse processo que está acontecendo aí contra o ex-presidente Bolsonaro, a finalização desse processo já me dá a indicação de que o sistema judicial, as três balizas, o checks and balance, né, que é da democracia brasileira, não funcionam, e simplesmente quem manda é um poder só, que é o Supremo. Então, independente de quem vá, né, dando a finalização da condenação do ex-presidente Bolsonaro, só vai mostrar que é o seguinte: independente, pode entrar eu, pode entrar o Tarcísio, pode entrar, sabe, que vai mudar absolutamente nada, porque quem vai continuar delegando, tá, toda a administração dentro, aliás, fora da Constituição, vai ser o Supremo. Porque está tudo já corroído, já está tudo abusado em sistema de justiça. Não há. O próprio parlamento, ele já foi desligado, ele não funciona mais. Ali é um parquinho de criança que eles conversam. Estou falando dessa CPI, por exemplo. Vai chegar lá na frente, o próprio Supremo anula tudo e acabou, não vai ter cobrança de nada. Essa operação que aí fizeram aí do carbono e tudo mais, na hora que chegar lá em cima e tudo mais, tudo depende desse sistema que está aí, que é um sistema impróprio, que é um sistema totalitário, que é realmente uma ditadura da toga. Então, não muda para mim absolutamente nada. Pode entrar eu, pode entrar o Chico, o Zezé, o Tarcísio, junto com o Zema. Mesmo assim, eu tenho um comentário para falar sobre essa turma aí que se diz de direita e tudo mais, incluindo o Tarcísio. Tarcísio eu vou tirar um pouquinho só, porque ele nunca disse que ele vai se candidatar à presidência ou ele vai ser candidato para 2026. Ele nunca disse. Quem disse foi o Caiado, quem disse foi o Zema, que já lançaram a sua candidatura à presidência. Mas o Tarcísio nunca disse. Pelo contrário, ele sempre falou que ele vai esperar a ordem do capitão. Isso aí ninguém pode tirar dele. Por mais que eu desconfie, porque teve joguinho de futebol com Kassab, é aquela coisinha, o pessoal do Centrão sempre ali no sistema, porque eles querem ir para onde a banda toca. Eles estão pouco se lixando com o Brasil. O negócio deles é levar vantagem em tudo, como diria Gerson, aquele ex-camisa 10 do Fluminense do São Paulo, que jogou na seleção de 70 e que fazia um comercial do Vila Rica. Você entendeu? O brasileiro gosta de levar vantagem. Agora o Silvio desenterrou tudo, mas na seleção brasileira ele era 8. Né? Era 10 no Fluminense, mas era 8. Desculpa, professor. Mas camisa 10. É porque tinha Pelé, né, professor? É verdade. Pois é, Silvio, quando tem Pelé não tem outro jeito. Alguém tem que sair do lugar, porque é ele quem mandava mesmo e com toda a razão. Deixa eu só fazer um comentário rápido a respeito desse assunto, para a gente passar para o nosso último tema aí, que também vamos ter que falar muito rapidamente, porque o nosso diretor lá de Barueri, o Jefferson, já mandou dizer que está acabando, vão acabar com isso daí, que já está acabando o tempo de vocês. Então vamos rapidamente falar sobre esses dois assuntos. O primeiro deles é que eu acho que essa ideia de só voto em Bolsonaro é uma imbecilidade, porque é necessário que a direita faça os conservadores, os que entendem que a economia de mercado que é importante, né, os liberais, tem que fazer muito senador.
E para fazer muito senador, você tem que ter cabeça de chapa. E tem que ser uma cabeça de chapa boa. Então, independentemente do Supremo Sindicato, independente do Supremo continuar ato falho, independente do Supremo continuar mandando, eu acho que se você tiver um Senado forte, eles conseguem fazer um pouco desse balanço necessário à democracia. E vamos para o nosso último assunto. Nós não podemos falar mais do que 2 ou 3 minutos cada um, porque terminando o nosso tempo, tá? A respeito da CPMI dos velhinhos, a CPMI dos aposentados. O Silvio já começou dando um pitaco que não vai dar em nada, porque vai acabar lá no Supremo, mas o que é que você acha disso, Renato? Como é que está indo? Como é que você está achando o início dessa CPMI, que tem 180 dias para frente e ainda pode ser prorrogada? Realmente, a CPMI, ela seria mais um circo, né, do governo, se lá estivesse o Roriz, né, e não, Omar Aziz, desculpa, e o outro Aziz. lá, relator, Omar Aziz. Aziz. Exato. Indicado pelo agora os novos aliados do Lula, que é o Mota e o Alcolumbre. Só que eles levaram uma rasteira e foi um golpe que o governo sentiu. E outra coisa, já tem 3 senadores ali saindo do barco. São as ratazanas já pulando do barco do governo, que é o próprio Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Alencar, lá da Bahia. Tudo do partido, aí 2 do partido do Kassab. Porque eles falaram, não, o PT falhou feio na coordenação ali da eleição do presidente e do relator, escolha do relator, e eles estão já pulando do barco, que já saiu, é o Otto Alencar. Lembrei agora o Otto Alencar da Bahia, homem muito forte aí de confiança do governo. Já pularam fora. Lá vai ficar o fala fino lá do Randolph, vai ficar o Pimenta, que só fala, mas não... Então, ontem eu estava em casa e fiquei até para ouvir o primeiro depoimento, que foi de uma coordenadora lá da Defensoria Pública, e ela penou na mão da oposição. Muito educada, uma gaúcha, que até um lá falou que ela parece com a Maria do Rosário, não sei se isso aí foi elogio, né? Mas falaram que ela parece um pouco com a Maria do Rosário. E ela tentou falar, mas se mostrou, muitas coisas ela tentou como testemunha, ela tinha que responder sim ou não, se sabia ou não, e ela foi muito mal, na minha avaliação, professor, porque ela é da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública da União aceitou um acordo feito lá pelo STF, pelo governo, para as vítimas, os pobres do velhinhos, aceitarem um acordo. Isso significaria que eles receberiam, porém, abririam mão de buscar na justiça a um ressarcimento mais justo. Um absurdo. Isso, para mim, não é Defensoria Pública. Foi um delegado que depois à tarde também foi secreto lá o depoimento dele, a pedido dele, mas vai vir aí agora o careca do INSS. Então, essa CPMI, para mim, ela vai ser diferente das outras, tem pessoas sérias ali no comando e vai ser um desgaste para o governo, porque 180 dias, sem a prorrogação que é regimental, já vai dar em março, ano eleitoral. Vai ser muito ruim para o governo. Tudo bem, depois vai chegar lá, o STF vai anular o desgaste político. E outra coisa, o STF pode endurecer o negócio das eleições, só que aquilo que o professor falou, em minha opinião, a direita vem muito forte aí para o Senado e é no Senado que o bicho pega para cortar as asinhas de ministros políticos. É a minha opinião. Tá rapidinho, ótimo, professor. Renato. Eu só... Rapidinho, professor. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha, da mesma forma que o Renato, que isso vai ter interferência política? Você acha que consegue mexer nisso? Eles vão deixar falar à vontade ou vai ter interferência lá de cima antes de se falar? Não, isso aí é sabido, né, professor? Não tem como. Você está coando aí os ratos, né? E outros ratos já estão vendo aí um caminhozinho para poder fugir desse, que é justamente esse do suporte do governo. O governo vai ficar exposto. A ideia, na realidade, não é devolver, porque para mim a CPI teria que ser aquele caso de o dinheiro foi para onde? Foi para fulano, foi para o Renato, tal, você pegou tanto, devolve agora, você entendeu? E cana, não é só devolver, não é fazer negócio de, como é que fala? Delação premiada.
né? Isso é uma coisa que começou aqui nos Estados Unidos, aqui funciona. Aí no Brasil não, é mais um joguinho para você, né, sair e escapulir. Até que a gente teve aí mais um cara aí de banco, né, como é que fala? De transferência de dinheiro aí, que também já foi inocentado, eu esqueci, lá da Operação Lava Jato. Então, o negócio é devolução da grana. Esse é o principal. No caso, não podendo, porque esse dinheiro não vai voltar nunca, inclusive a reposição desse dinheiro, quem vai fazer é eu, você, o professor, você entendeu? Você da nossa audiência, é você que vai repor esse dinheiro. Você entendeu? Porque o governo já fez os planinhos dele. Essa grana já foi, já está desviada, já está consumida, já está comprada em propriedades, está em nome de laranja, terceiros e tudo mais, e nunca vai se descobrir. Não estou falando de 100 mil reais, 1 milhão. Nós estamos falando de 200 bilhões, 200 B de bola, é muita grana. Como é que o governo não tem a participação nisso? E vou mais fundo. Aonde eu peguei aqui no começo da nossa conversa com a operação, como é que chama? Carvão, não? Como é que chama? Carbono, né? Carbono. Operação Carbono. O porquê que só se pegou as fintechs? Que, afinal de contas, o grande lance é que essa grana toda, ela passou pelo sistema bancário brasileiro. Essa grana não tem como. Como é que você tem um trabalho gigante desse de corrupção, de roubo de dinheiro dos aposentados, que não tenha passado? Porque ninguém chegou lá com a malinha e pegou 200 bilhões de reais. Você entendeu? Isso aí passou pelo sistema financeiro. Então vai ter que se quebrar o sigilo do COAF. E aí, onde é que vai estar o grande problema? Vai estar lá justamente dentro do pessoal que fiscaliza e faz a fiscalização do COAF, que é o sistema governamental, que é o caso de Estado. E aí você vai chegar em grandes fortunas brasileiras. Você entendeu? Por isso que eu falo que não vai dar absolutamente nada. Precisamos fechar, não dá mais para a gente seguir, porque nós temos uma grade agora que está na televisão, não tem jeito, tem prazo de início e de fim do programa. Mas foi muito bom fazer mais um X da questão com meu amigo Renato, com meu amigo Silvio e também com o Jefferson. Suas considerações finais, Renato? Professor, eu agradeço mais uma vez ter podido participar aqui do X da Questão com você, com o Silvio, com o Jefferson e com toda a nossa audiência aí do Brasil e no exterior, entendeu? Até sexta-feira aí, né? Até a próxima semana em mais um X da Questão. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Ótimo. Silvio, rapidamente as suas despedidas. Agradeço demais, né? Mais uma vez aqui junto com toda a Connect TV, professor, Renatão, Jefferson e toda a nossa audiência que é universal, menos no Brasil, porque a internet ela é livre em todos os países, menos no Brasil. E, de novo, finalizo aqui com a minha canção favorita do Chico Rossi. Segura na mão de Deus e vá. É isso então, meus amigos. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. A semana que vem voltamos com mais um X da Questão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.